Olá, meus queridos. Que bom podermos estar novamente juntos nesse nosso programa Fé e Vida. Como sempre, é de nossos costumes iniciarmos as nossas reflexões, as nossas orações, suplicando ao Pai que derrame sobre todos nós as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos de sua consolação, por Cristo Jesus. Amém. Oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como sempre, no início das nossas reflexões, a gente anuncia alguns eventos que acontecerão na nossa região, na nossa paróquia. Então, nós hoje estamos fazendo o quê? No dia 16 próximo, nós teremos um encerramento lá no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Coronel Fabriciano, que ocorre no Alto. E a família, a Pastoral Familiar Regional 3, foi convidada para fazer essa animação. E nós, como sabemos, que todas as vocações, todos os movimentos perpassam pelas famílias, nós rezaremos um terço no adro, junto à imagem de Nossa Senhora de Fátima, juntamente com o terço dos homens. Esperamos que todos possam participar e venham participar com a sua caravana deste momento de fé e de esperança. Nós também da Paróquia Cristo Rei estamos nos preparando para a comemoração do primeiro aniversário das Santas Missões Populares, que acontecerá no dia 24 a 27 de outubro em todas as nossas comunidades. Também estamos empenhando, mobilizando grande número de pessoas para que possamos fazer uma celebração bonita, piedosa, no dia 12 de outubro, que será na quadra do Veneza. E esse evento, esta missa, teremos a celebração pela TV Caravelas, essa TV da família, que evangeliza, que leva esse conhecimento de Deus aos corações de todas as pessoas. E como sempre, hoje, na nossa reflexão, a temática que nós hoje colocamos assim: hoje somos convidados a fazer uma escolha, jamais nos esquecemos que é um dom. Então, nessa liturgia desse domingo, desse último domingo, que nós celebramos no 21º domingo, nesse encerramento do mês das vocações, de todas as vocações. E neste domingo a gente celebra o dia do catequista, o dia do leigo, porque essas pessoas que se empenham no trabalho, na catequese, que empenham no trabalho da pastoral, da saúde, enfim, todos os movimentos, aqueles que acontecem no dia a dia, dando continuidade nesta igreja, naquela que precisa ser elevada a todas as pessoas. Porque hoje, como nós ouviremos na primeira leitura de Josué e também no Evangelho, a nós é proposto uma escolha. A que Deus você vai servir? Qual Senhor você vai dedicar a sua vida?
ao Deus do prazer, ao Deus de muitas vezes da ilusão, que nos leva muitas vezes ao comodismo, às vezes também nos provoca, nos impele, né, uma competição desleal. E também no Evangelho, Jesus faz essa mesma pergunta. Josué, o que ele faz? Como ele estivesse fazendo um legado. Ele mostra aquelas pessoas que nós hoje atendemos aqui, o catequista que vai fazer aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, no Evangelho, ele já vem nos mostrar o quê? Que toda aquela expectativa daquele povo judeu, daquele Messias, do Messias que seria aqui como se fosse de um supermercado, aquele que vai suprir todas as necessidades materiais, Jesus manifestando os sinais, eles ainda exigiram e não acreditaram. Ainda mais, né, no encerramento que nós vimos do capítulo 6, quando Jesus se auto-apresenta, mostrando que é o pão verdadeiro, o pão descido do céu, aquele pão que te completa, aquele pão que te leva, o pão da redenção. Nós, muitas vezes, pela nossa pequenez, nós queremos entender esses dons sobrenaturais, racionalizando, colocando na inteligência do homem. E quando isso é tentado, tenta-se fazer desta maneira, não compreende a missão de Jesus. Aí chega naquela colocação que ele mesmo nos faz, né? Na hora que ele nos pergunta, é um absurdo comer e beber do seu sangue, comer o corpo, a carne de Cristo. Eles não entendem. Começam o que? A murmurar, murmuração. E Jesus chega, né, essa mesma dúvida, que foi para aquele grande número de pessoas que o acompanhavam, ele chega e pergunta para os discípulos, e vós também não quereis ir embora? Porque muitas vezes nós acompanhamos Jesus sem entender o verdadeiro fundamento, aquele que ele nos quer mostrar. Mostrar essa mística, essa força da solidariedade, do amor, da compreensão, da paciência, totalmente diferente do que o pensamento humano busca. E depois, complementando na segunda leitura, aonde vem mostrar esse enlace bonito, onde nos contempla, né? Nós temos que entender essa segunda leitura, não no contexto atual, no contexto da sociocultural da época, a submissão. E muitas vezes ela é mal interpretada, porque paramos num determinado local. Ela tem que ser complementada. Esse amor oblativo, esse amor doação, que é o amor de Cristo pela nossa sociedade, pela humanidade, todo o gênero humano. Então, na primeira leitura de hoje, nós vamos ler a leitura de Josué. Josué é o sucessor, é aquele que deu continuidade à missão de Moisés. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel, convocou os anciãos e os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentarem diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou e dos nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele que realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos, no meio de todos os povos pelos quais passaremos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus queridos, nesta primeira leitura de Josué, primeiro fato importante que nós temos que observar. Hoje, na linguagem que nós poderemos usar uma metáfora, é passar o bastão.
é colocar, preparar outras pessoas para que dê continuidade, mantendo este Deus, a tradição desse Deus que nos salvou, esse Deus que tirou da escravidão. O povo lembrou dos pais que foram alimentados. E por isto, que hoje, encerrando esse mês vocacional, a catequese, a provação de ensinar, de educar, evangelizar a todas as pessoas. Também a gente começa a perceber o seguinte, que essa entrada nessa terra prometida, onde que Josué foi, não foi uma conquista assim fácil, entregou de mão beijada. Foi uma luta, tiveram várias lutas, vários combates, mas o sucesso, aí que a gente tem que perceber, o sucesso dessa conquista, esta vitória, não é meramente mérito humano, é mérito de Deus, é Deus que estava junto. Também a gente percebe o quê? Essa assembleia reunida gerou, o que quer nos dizer isso? Colocou todas as pessoas, os anciãos, os magistrais, todas as pessoas que detinham conhecimento, e este povo, ao ele apresentar este legado, e ele mesmo dá o seu testemunho de adesão a este Deus, voltar para este Pai, o Pai que tinham resgatado. Esta multidão, todas as tribos de Jerusalém, de Judá, elas concordaram. Não foi uma imposição, foi uma decisão convicta. E aqui nós podemos pensar na nossa trajetória da nossa vida. Todos os dias nós somos chamados a dar uma resposta. Todos os dias nós somos chamados a fazer uma escolha. Todos os dias das nossas vidas. Então é o momento de que inteirarmos, agradecermos, abraçarmos este dom de Deus, que é um dom, essa escolha de buscar o Senhor, aproximar do Senhor, ficar próximo dele na nossa vida. No contexto que nós vivemos, na atualidade, nesses números, podemos falar milhões de oportunidades que nos são inseridas, mostradas. Nós temos que pedir a Deus esta luz para trilharmos no caminho da verdade, sem abandonar o nosso Deus. Porque é este Deus que nos liberta da escravidão, é este Deus que nos liberta de todas as nossas angústias, de todas as nossas tristezas. É Ele que nos direciona, é Ele que nos mostra isso, para que nós possamos, não no final da nossa vida, como aconteceu com Josué, que nós poderemos falar assim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Por isso que no Salmo ele nos fala, provai e vede quão suave é o Senhor, porque é este Deus que nos consola, é este Deus que nos provém de amor, de sinceridade, de benevolência e tudo. Por isso que nós vamos refletir, fazer essa leitura do nosso Santo Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 60 a 69. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram, esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la, sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso? Mesmo Jesus perguntou, e vós, se escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início que eram os que não tinham fé, que haviam de entregá-lo. Acrescentou, e por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai.
A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás, não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também não quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho deste domingo, nós estamos terminando o discurso, a fala, a autoapresentação de Jesus do pão eucarístico, capítulo número 6. Nestes domingos deste mês de agosto, nós refletimos, nós observamos os sinais de Cristo, a multiplicação dos pães, dos peixes. Nós vimos também que Jesus saiu para o seu descanso e as pessoas que eles fizeram foram acompanhando. Foi nesse mesmo dia que Pedro duvidou que ele também pediu para Pedro que ele andasse sobre as águas. E agora, nesse encerramento deste evangelho, a primeira coisa que nos vem à mente é que ele nos mostra que, para muitos daqueles que tiveram essa decepção tão forte, nesse murmúrio, nessa não aceitação, por quê? Na cabeça, na mentalidade, na ideologia, na teologia da época, o Messias que viria seria aquele Messias que o próprio Jesus, nesse evangelho, nós já refletimos domingos anteriores, que seria aquele, vamos falar assim, o Deus da legalidade, é o Deus que vai chegar, alimentar, vai te dar pão, é o Deus que vai te deixar todo folgado, você vai ficar numa vida cômoda, fácil. E Jesus vem mostrar, quebrando tudo isto, e eles não acreditaram. Seria aquele Deus que me daria a glória humana, do status, do poder, ter colocação, ser bem sucedido, E nós meditamos nessa semana mesmo, esses dias, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Por quê? Porque achava-se que aquele que tivesse muitos bens, grandes número de propriedades, hoje, conta altíssima nos bancos, essas pessoas estariam mais próximas de Deus. Agora o pobre, aquele que é marginalizado, ele que seria como um castigo de Deus. E Jesus vem mostrar que a vinda dele não é nesse sentido. Jesus vem mostrar que a vida dele, para que isso não aconteça, que eu abra o meu coração, que eu seja uma pessoa que eu possa ver a necessidade do outro, que eu possa sentir. Este é o sinal que ele vem nos mostrar. Por isso que ele fala, a carne que eu vos der, o corpo, comungar com Cristo, é essa que é a comunhão que ele nos oferece, que ele nos pede. Então, quer dizer, de todas essas dúvidas, dessas incertezas que naquela época aquelas pessoas pensavam, ele sentiu, ele sabia que entre eles tinha essas pessoas. Por isso que ele chega, ele começou a ver o seguinte, muitos daqueles que o seguiam, quando ele chega e fala, pronuncia isso, eles têm isso como uma dureza. Mas por quê? A aceitação, eles querem que Deus, para eles, seja ao molde, ao modelo, à ideologia que eles querem. E Jesus fala, não é desse jeito. Então vem a grande decepção. E dessa decepção, a primeira consequência que vem é o abandono. Aí os discípulos chegam perto de Jesus. Senhor, dificuldade para nós entendermos, como faremos isso? Que é a primeira coisa que ele fala, vós também não quereis ir? Podem ir também. Dá a entender o seguinte, que a preocupação dele não é com a quantidade, não é com o número, ele quer pessoas convictas, firmes, aquelas pessoas que possam buscar. Aí, como sempre, São Pedro, ele já dá aquela primeira iniciativa. Aí São Pedro fala assim, Senhor, mas a quem iremos? Tu és a palavra, tu és o caminho, tu és o Filho de Deus, sua palavra é vida. Aí Jesus viu que ele entendeu aquela missão,
e faz aquela explanação tão bonita para ele. Jesus ensina o quê? O que Jesus veio nos mostrar para isso, para nós? Que a palavra, que é Ele que é a palavra, que é vida, que é o Espírito que nos alimenta, é Ele que nos fortifica. Aí que Ele vem nos mostrar a importância da comunhão. Aí que Ele vem nos mostrar aquele que quer segui-lo, comer a sua carne e beber o seu sangue, é na Eucaristia. São essas pessoas que somos nós, né? Batizados, somos nós que nos configuramos a Cristo. Somos nós que devemos procurar, de todas as maneiras, fazer tudo aquilo que Ele fez, da maneira que Ele fez, como Ele deseja. Aí sim, nós teremos e faremos o quê? Aquela resposta, como São Pedro mesmo nos diz, responde, né? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos que Tu és Deus, que Tu és o Senhor, que Tu é a porta de entrada, porque o próprio Jesus nos fala. É o Pai, é o dom, é Ele, é através dEle, Ele que é a porta da entrada dos céus. Este dom nós temos que sempre suplicar ao Pai. Agora, este dom, muitas vezes, ele é nos oferecido, mas muitas vezes nós nos fechamos, nós não concordamos, nós não aceitamos. Aquilo que nós vimos na primeira leitura de Josué, passar o bastão, hoje, qual que é o nosso representante? Quantas e quantas vezes tentamos desfigurar, tirar aquilo que o próprio Jesus nos mostra, tentando que às vezes fazer de coisas mais leves, de uma maneira mais agradável, que nós sabemos que Jesus não veio para agradar ninguém, Jesus veio fazer uma proposta. E hoje também no Evangelho, essa mesma pergunta ecoa para todos nós. Será que vocês também não querem ir embora? Está livre, nós somos livres para essa abertura. Então, por isso que nós queremos o quê? Muitas vezes, né, não podemos o quê? Atenuar esta proposta de Jesus. É preciso estarmos o quê? Vigilantes, atentos a quanto a isso. Lembrar que, como Josué, nós também, Senhor, te serviremos e seremos fidedignos aos seus ensinamentos. Por isso, né, que na segunda leitura de hoje da carta de São Paulo, nós leremos, né, do capítulo 5, onde ele fala assim: irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como o Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, Ele, o Salvador do seu corpo. Mas, como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amais vossas igrejas, como a igreja, como Cristo, amai suas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando como banho de água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si, mesmo na esplêndida, sem mancha, sem ruga, sem defeito algum, mas santa, irrepreensível, assim que o marido deve amar a sua mulher. Como ao próprio corpo, aquele que ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca de cuidados, como Cristo faz com sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher. E os dois serão um só corpo e uma só grande carne. A relação de Cristo com a igreja é um mistério grande que interpreta a relação de Cristo. Palavra do Senhor. Então, nessa leitura, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o quê? O grande mistério que esse amor humano do homem e da mulher, ele representa, que esse amor fidedigno de Cristo, que nós saibamos interpretar
esta leitura. Essa submissão, muitas vezes, no contexto do passado, não era que ela era obrigado, hoje também não é obrigado. É amar um ao outro, edificar, cuidar, ter carinho, assim como Jesus. Enfim, ter esse amor oblativo. Que Deus nos ilumine, que nós possamos cada vez mais sermos perseverantes, assim como sou Joé, e podendo assim responder essa questão de Jesus. Sim, Senhor, só Tu que tens vida eterna de salvação. Eu quero servir a Ti e aos meus irmãos. Que Deus nos abençoe na nossa caminhada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.